enfrentar muitos desafios. E muitas pessoas têm medo de mudanças. Para de se resistir àquilo que Jesus está te chamando, porque muitas vezes você não recebe o milagre, porque você continua estático no lugar onde Deus quer te chamar para mudar a sua história. Pois então, vamos falar a respeito do pastor do Job. Não sei se dá para chamar do Job, ficou uma coisa mal esclarecida até o momento. Pode ser só um fetiche de andar vestido de mulher, mas a galera tá chamando de pastor do Job. Eu até mesmo resolvi vender produtos. Eu postei na minha outra rede isso aqui, cara. E deu o maior bafafá, inclusive pediram para colocar esse mesmo conjunto de disfarce para os vendedores de imóveis, né, os corretores. Tem algum corretor que me assiste aqui? Enfim, comenta aí embaixo para quem mais serve, além de pastor, bispo, né, ou melhor, investigadores. O cara conseguiu estragar, velho. Imagina as piadas no meio dos investigadores com relação a isso aqui, meu. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas só aonde tiver internet. Tá aí, eu tô fazendo um react do vídeo do Zion, do Fala Zion. E como sempre, eu não faço um react do vídeo todo. Se vocês quiserem ouvir, assistir a reportagem toda feita pelo Zion, vão lá no canal dele, Fala Zion, e assistam todo. Toda honra e toda glória ao Zion aqui pela reportagem. Eu só estou fazendo um react. Opa! Será que é assim que fala mesmo? Postei isso aqui lá na minha outra rede, cara, e muita gente, Zay, pelo amor de Deus, não estraga a nossa profissão. Eu imagino, cara, que isso aqui, o cara conseguiu dar uma ofuscada no Felca. O Felca estava em alta, tomou a internet e agora começou a perder espaço para o pastor da calcinha. E não adianta dizer que é shorts, né? Ele falou que é shorts, mas não é. A mulherada toda aí sabe que, inclusive, até um fio dental nas últimas imagens dele aí. Quando eu falo pra vocês, cara... Na verdade, quando ele disse que era shorts, não era a roupa que ele estava usando. Era para aproveitar e fazer um shorts aqui no YouTube. Cara, aqui no meio evangélico, a máscara, a roupagem apresentada muitas vezes não é tudo aquilo. Muita gente me pega no pé e vem e fala, não é bem assim, você é um frustrado, você é um cara que se frustrou com a igreja e quer apedrejar. Meu amigo, nós estamos falando aqui de caráter. A questão não é o uso dos apetrechos aí do que eu estou vendendo. É só brincadeira, tá, que eu estou vendendo. A questão não é se ele gosta de se vestir de mulher ou não, a questão é o caráter, é o que eles transmitem dentro de um contexto evangélico, condenando, estreitando tudo, e no final das contas a vida nos bastidores é uma perversão total. Deixa eu quando era jovem, né, tinha meus 18 anos, eu gostava de ouvir um radialista chamado Hélio Ribeiro, era na Bandeirantes. Quer dizer, foi em várias rádios, mas o mais tempo foi na Rádio Bandeirantes. E ele, além de locutor, era escritor e falava 9 idiomas. O camarada era fera. E no programa dele, ele sempre falava: criança que canta muito 1, 2, 3, feijão com arroz, tá com fome, é só prestar atenção. Ou seja, aquelas pessoas, isso o doutor Hélio Ribeiro é que falava, um radialista. Eu não sei se ele tinha vínculo ou não com alguma igreja ou não, eu não faço nem ideia, mas que ele falava muito sobre isso. Criança que canta 1, 2, 3, feijão com arroz, isso aí é um recadinho
que ela está com fome. E ele sempre dizia, cuidado naquilo que as pessoas muito falam, que elas muito repetem, porque na verdade elas só estão jogando o cisco para esconder uma realidade. E tá aí, mais uma vez essa máxima veio à tona. Mais uma vez essa máxima veio à tona. Já tivemos o da calcinha, aquele lá, já tivemos o do batom, e já tivemos mais uns 2 ou 3 aí que agora não vem na minha mente. Mas a máxima nunca funciona. Ou a máxima nunca erra, mas nunca. Final, fico com pena da família, cara. Filhos, no caso dele aí, 2 filhas, não tem culpa. Imagina as filhas, imagina. E por falar em filhas, vocês, não sei se vocês se lembram, mas eu talvez aqui não vou me lembrar corretamente. Você me lembra daquele Bruce Janis? Bruce Janis. Se você não lembra quem é Bruce Janis, é aquele camarada que era casado com a mãe das Kardashians, né? A mãe das Kardashian. Ele teve 2 filhas, né? Com essa senhora aí das Kardashian, que agora me fugiu, Rose, né? Me esqueci o nome dela. Então, ele teve 2 filhas, mas ele já vinha o Bruce Janis, ele já vinha de um outro casamento onde ele tinha 2 filhos homens. Então, na verdade, ele tinha 4 filhos, 2 meninas com 2 meninas que Kardashian e uma do primeiro casamento. E esse camarada, o Bruce Janis, ele era campeão numas Olimpíadas, salvo erro, arremesso de dardo. Quer dizer, era uma pessoa bem máscula, bem atleta, né? Mas de repente na primeira separação teve umas acusações mais ou menos desse tipo aí, que ele gostava de se vestir de mulher, né? Aí aquilo rodou para lá, rodou para cá, não aconteceu nada, ele separou, casou de novo. Quando ele casou com a mãe das Kardashian e teve 2 filhas. E quando ele se assumiu homossexual, é lógico que, como as Kardashian estão sempre na mídia americana ali, sempre com os reality shows, aquela doideira, a mídia em peso caiu matando em cima daquelas meninas lá. E ela disse, a menina, uma das 2 filhas deles, uma era mais novinha, não se envolveu. Salvo erro, isso aí foi em 2012, salvo erro, né? Ela disse que muitas vezes quando levantava de manhã cedo, né, para tomar café, o pai, o Bruce Janis, descia do quarto usando as vestes da mãe, inclusive salto alto, e ali fazia café, preparava lá o café da manhã. Mas, segundo ela mesmo disse, ela achava normal, que era uma brincadeira entre o pai e a mãe, e ela cresceu vendo essa cena pitoresca de vez em quando. Até quando ela já tinha lá os seus 18, 19 anos, deu aquele escândalo que ele se assumiu. Aí que ela foi cair a ficha que, na verdade, quem era o pai. E, na verdade, todos sabiam. Agora, o que tem a ver esse caso aqui desse pastor e do Bruce Janis? Na verdade, tem muito a ver. Porque o primeiro casamento desse camarada, ele já separou por esse motivo. O Bruce James já separou do primeiro por esse motivo. Mas no segundo casamento ele não parou. Ele usava a roupa da esposa dentro de casa, na frente das 2 filhas pequenas,
que cresceram vendo isso. Será que isso já não é comum? Será que isso os filhos, a mãe já não sabiam? Isso aí é só uma pergunta, eu não posso afirmar nada e nem tem como eu afirmar. Mas note a semelhança dos casos. Bruce Jaynes, o pai das duas últimas Kardashian, né? Porque são 4, né? São 4. 2 do primeiro casamento e as 2 do Bruce Jaynes. Mas bora lá, porque a coincidência é gigantesca. Cara, a vergonha pra família, a vergonha para amigos. E o detalhe que na defesa dele, ele se justificou, ficou pior ainda. Porque ele conseguiu trazer uma desgraça agora total com relação àquela desculpa. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês sobre esse assunto é que o pastor da calcinha condenava gays e condenava adultério em pregações. Eu não vou soltar aqui as pregações, mas eu dei uma vasculhada no canal dele, meu amigo. Não dá pra acreditar que o cara teria essa coragem. Você vendo ele pregar, você diz, esse cara aí tá faltando pouco pra estar, né, diante de Deus no céu. E isso convenceu muita gente. Mas olha a situação do cidadão, cara, nos bastidores, né? Então, mais uma vez, Zion, a semelhança com o Bruce Jaynes é demais. Porque as filhas deles já viam essa cena, mas achava que era uma brincadeira. Todas as vezes que elas viam, elas cresceram vendo o pai desse jeito, mas sempre levando para o lado da brincadeira, da gozação. Mas elas não faziam nem ideia que aquilo era uma verdade. É lógico que a esposa dele sabia que era verdade, mas as filhas não. Até que explodiu aquilo, veio à tona, e hoje ele se assumiu, ainda fez transição, fez uma bagunça na vida dele. Mas tudo bem, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Mas o que eu estou falando é da semelhança entre os casos. Então possa ser, por quê? Por que eu digo isso? Como alguém estava filmando? Por que alguém filmaria? E por quê? É que já havia outras pessoas, talvez um parente, talvez um vizinho, talvez um amigo, já estava com essa desconfiança. Por quê? Não faz sentido nenhum. Se era uma coisa casual, acaso, ou uma investigação, como que tinha alguém lá num certo ponto, num lugar estratégico, filmando? Ou seria a própria mulher que filmava? Pode ser, é uma das possibilidades. É uma das possibilidades, pois a esposa do Bruce Jaynes, ela que dava as roupas dela para ele vestir. Vai vendo o nível. Então, nessa linha do pode ser qualquer coisa. De pastor a investigador de... Olha, investigação de varões, né, cara? O viado, sapatona, mulher travesti, e quem fez essa lei, quem apoia essa lei, vai queimar no inferno! Antes de eu mostrar pra você... Mas, é lógico, dando uma palavra de conforto pro cidadão, eu não sei se vocês vão se lembrar, me veio na mente agora, então não dá para mim dar uma gugada aqui para procurar. Mas vocês se lembram de um caso que teve aqui no Brasil, de um estudante de medicina, não sei se foi aqui em São Paulo, onde que foi, acho que foi aqui em São Paulo. O cara era estudante de medicina, e medicina não, era medicina sim. E ele morava em um lugar, né, em um apartamento, e ele contratou uma mulher, uma moça, para tomar conta dele, né? Porque ele se dizia deficiente, né? Então ele pegou uma cadeira de roda e contratou uma moça
para tomar conta dele, fazendo ela levar ele para cima e para baixo, dar banho. Mas na verdade ele era uma pessoa normal. Ele era uma pessoa normal. Ele não era doente. Segundo o que a mídia falou na época, ele estava fazendo parecia que era psicologia, alguma coisa, e ele estava testando a pessoa para ver até onde a pessoa ia. O problema foi que ele acabou abusando da empregada sexualmente falando. Aí foi aonde ele se deu mal. Isso deu um fuzuê do caramba, deu cadeia. Eu nem sei que fim levou esse caso. Será que o bispo aí, o pastor, não estava fazendo a mesma coisa? Será que ele não está fazendo a mesma coisa? Entendeu? Testando até onde as pessoas vão. É uma possibilidade. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. Então, eu vou parando o vídeo aqui. Aí vocês vão lá no canal do Zion e assistam por inteiro. Eu só queria falar dessa parte que disse aqui, porque na outra eu esqueci. Então eu voltei e fiz esse vídeo curto só para lembrar vocês que esse caso do Bruce Jaynes, né? A filha e as mães sabiam. Só não sabiam que era um caso de gay. Mas ele fazia isso diretamente na frente das filhas. Vai saber se não é a mesma coisa? Vai saber se não tem a conivência? Para nós só resta esperar o desfecho dessa história. Fui! Fiquem com Deus, se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.